Galera do segundo ano, professor Vanks na área, falando sobre física, mais especificamente sobre fenômenos ópticos da dispersão e da reflexão. Eu trouxe na página inicial da nossa aula, capa de um antigo vinil, eu que sou um amante do rock, e tenho nessa banda, sem dúvida, a referência como que é o verdadeiro rock. Esse álbum, The Dark Side of the Moon, de 1973, do Pink Floyd, traz uma capa que exatamente desperta em nós o entendimento da dispersão da luz. Tanto a dispersão da luz como a reflexão são dois fenômenos ópticos que a gente observa em função da refração. Só existe dispersão, neste caso, em função da refração, que teria como referência a passagem da luz de um meio para outro. O que é que nós vamos estudar hoje? Esse comportamento. Tá? Eu trouxe para você aqui, inicialmente, a abordagem sobre dispersão e reflexão, e dizendo para você que a dispersão e reflexão, obviamente, já citei, só irão acontecer graças à refração luminosa, a passagem da luz de um meio para outro. Quando a luz passa de um meio para outro, a gente tem que verificar o índice N, que a gente conhece índice de refração. Quando a gente passa de um meio que facilita o deslocamento do raio luminoso, esse índice é baixo. Quando o raio de luz sofre dificuldade de se deslocar, não que ele sofra dificuldade, mas que a sua velocidade diminua, significa que o índice de refração é mais elevado. Tá? Observamos isso a partir de uma fonte policromática. Fonte policromática é a luz branca, que nos permite definir por frequências as cores, de maneira tal que a gente possa disponibilizar um espectro de luz, que eu trouxe uma imagem aqui embaixo, para você relembrar. A luz branca ou luz policromática, ao incidir sobre um prisma, permite-nos a visualização de 7 cores, que na física a gente vai chamar carinhosamente de frequências. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, a dispersão seria o quê? Você pegar essa luz branca e você separar em várias cores diferentes. Ó, isso aqui é a dispersão. Essa dispersão nada mais é do que separar as cores diferentes em função das suas frequências. O índice de refração, acabei de comentar contigo, ele é inversamente proporcional à velocidade. Quem tem um índice de refração elevado, reduz velocidade. Quem tem um índice de refração mais baixo, tem uma velocidade maior. As ondas com diferentes frequências formam ângulos diferentes, isso é, torna possível a gente conseguir visualizar isso como, por exemplo, um clássico exemplo, o arco-íris pós-chuva. Reflexão total. Bom, o nome da reflexão já diz tudo. Reflexão total, nós não vamos ter a luz passando de um meio para outro. A luz vai sair de um meio mais para um menos refringente. Mais para um menos refringente. Essa é a condição. Tá? Vai sair de um meio mais refringente para o mesmo refringente. Exemplo, saindo do ar para a água. Verifico aqui, ó, saindo do meio 1 para o 2, o meio 1 sendo o índice maior do que o meio 2, a luz vem, toca na superfície do dióptero plano, que separa os dois meios, e sai tangenciando essa divisão, esta separação. Ele não passa para o outro lado. Isso aqui se chama reflexão total. Quando um raio de luz propaga-se de um meio material mais refringente para o menos refringente, quando ele atinge a superfície de separação, ele vai poder sofrer reflexão total. E aqui a gente vai formar um ângulo que a gente vai chamar de ângulo limite. Eu tenho até uma imagem em movimento aqui, eu trouxe para você. Verifique lá, ó. Aqui nós temos da água para o ar, ou seja, aqui esse meio é maior que o outro, né? E ele não vai passar. Observe que nós não iremos ter a passagem do raio, ele vai tangenciar a superfície que separa os dois meios. Isso aqui a gente já aprendeu, tem um nome, é o dióptero plano. Como é que eu faço para descobrir o ângulo, Vanks? O seno do ângulo limite, seno de L, é o índice menor dividido pelo índice maior. Lei de Snell. Snell ensina para nós o seguinte, aqui o raio incidente, está aqui dois meios, ó, o ar e a água, o que é que vai acontecer? Observe que no meio do menos para o mais, o que é que acontece com o raio de luz? Ele se aproxima da normal. E aí, o que é que eu vou fazer? O ângulo de incidência vezes o índice do meio, igual ao ângulo de refração vezes o seno do meio. N1 vezes seno de I, igual a N2 vezes seno de R. Lembre-se que o ângulo é o que forma com a normal, não é quando está aqui não. Cuidado. Tudo bem? Lei de Snell, N1 vezes o seno de I, igual a N2 vezes o seno de R. As atividades, eu novamente trouxe aqui
a capa do disco do Pink Floyd, só que essa aqui a gente está com ela em movimento, e aí diz assim, ó, um texto enorme, né? Um dos discos clássicos do rock, o álbum The Dark Side of the Moon, grupo Pink Floyd, lançado em 73, traz em sua capa uma bonita figura da luz branca sendo decomposta em um prisma óptico que caracteriza os fenômenos da dispersão. Pelo que se conclui da ilustração, o prisma é de vidro e está imerso no ar. Cada frequência do espectro da luz branca sofre um desvio diferente na travessia do prisma, permitindo a obtenção de um feixe policromático, do qual se distingue as cores fundamentais presentes também no arco-íris. A respeito do fenômeno da dispersão da luz no prisma, analise as alternativas. Tudo isso aqui a gente vai aproveitar só isso. O que é a dispersão? Dispersão é a luz policromática, a luz branca, incidir numa superfície, permitindo a divisão ou fragmentação das frequências diferentes. Em outras palavras, separar as cores. Isso se dá pelo fenômeno da refração. E o que a gente precisava lembrar? A gente precisava lembrar que os desvios vão depender de cada frequência. Por exemplo, a cor vermelha tem o menor índice de refração, ela está lá em cima. O vermelho está aqui, e lá embaixo está o violeta. Lá em cima, o vermelho vai ter o menor índice de refração e vai ter a maior velocidade. O violeta vai ter o maior índice de refração e a menor velocidade, em ordem decrescente. Tá? Aí ele vai colocar para nós aqui, ele diz, ó, a cor que mais se desvia é o violeta, certo? Pois ao refratar do ar para o vidro, sofre menor variação de velocidade. Errado, é maior. B. A cor que menos se desvia é o violeta. Pode parar, é a que mais se desvia. C. O que diz a C? O diferente desvio sofrido por cada uma das cores componentes do espectro da luz branca é determinado pelo índice de refração que o vidro apresenta para cada frequência, certo? Isto é, para a luz violeta ele apresenta maior índice de refração do que para a vermelha. Certo? Resposta C na questão número 1. Na questão número 2, nós temos aqui o Rafael e a Joana. Observam que após atravessar um aquário cheio de água, um feixe de luz do Sol se decompõe em várias cores, que são vistas no antequário que intercepta o feixe. Tentando explicar esse fenômeno, cada um deles tivesse uma afirmativa. Só para lembrar aqui o que acontece. Aqui é normal, aqui o ar, aqui a água. O raio de luz vem, incide na superfície, do meio menos para o mais refringente, ele vai se aproximar da normal. É isso aqui que acontece. Acontece também o fenômeno da dispersão. Você vai conseguir na dispersão o quê? O que acontece na dispersão, amigos? A luz branca vai permitir a divisão das várias cores em 7 frequências, ou 7 cores. É isso que vai acontecer. Vamos ver o que é que o Rafael e a Joana falaram. O Rafael disse o seguinte. Bom, vamos ver o que é que o Rafael disse? O Rafael disse, isso acontece porque ao atravessar o aquário a frequência da luz é alterada. Não. Frequência não muda, amigos. As coisas não mudam. A frequência é constante. Outras grandezas ou outras características podem mudar, a frequência não. O que é que a Joana diz? Isso acontece porque na água a velocidade da luz depende da frequência. Muito bem, Joana. Quem tem um índice de refração maior tem menor velocidade. Então, só a Joana está certa. Resposta letra D. Apenas a afirmativa de Joana está certa. Questão de número 3 diz assim, um raio de luz monocromático provém de um meio mais refringente. Olha aqui, eu vou mostrar aqui para você. Ó. Isso aqui como sendo normal, o vidro tem um índice maior do que a água. Como o índice do vidro é maior do que o da água, quando você vai do maior para o menor, você se afasta da normal. Ah, por isso que o desenho traz essa característica. Isso. Aí ele diz assim, sendo ambos os meios transparentes, pode-se afirmar que esse raio, vamos ver, letra A, dependendo do ângulo de incidência, sempre sofre refração, mas pode não sofrer refração. Sempre sofre refração, não. Pode não sofrer reflexão? Não. Se você tem um raio de luz que passa de um meio para outro, ele pode até acontecer esse tipo de situação. Lembra quando a gente vai de um meio mais para o menos, pode acontecer o quê? Pode acontecer a reflexão total. Essa reflexão total, ela se dá por uma regrinha matemática que é assim, vamos lembrar, seno de L é igual ao índice do menor dividido pelo índice do maior. Pronto, é isso que você tem que lembrar. Então, pode acontecer isso? Não. Esse do jeito que está na letra A, não. O que diz a letra B na questão 3? Dependendo do ângulo de incidência, sempre sofre reflexão, sim, mas pode não haver refração, certo?
O que a gente chama isso aqui? Ângulo limite. Resposta à questão número 3, letra B. Lá na questão de número 4, ele fala das fibras óticas. Eu queria só comentar com você aqui, eu coloquei uma imagem aqui. A fibra ótica, ela tem uma sequência de reflexões o tempo inteiro. Vou tentar representar aqui para que você possa raciocinar comigo. Os raios, quando entram aqui, eles batem e voltam, batem e voltam, batem e voltam. Ou seja, você tem uma sequência enorme de reflexões num período de tempo muito pequeno, que permite, por exemplo, aumentar a velocidade da transmissão de informações e dentro do sistema de telecomunicações, por exemplo. A gente tem como característica principal aqui que o ângulo limite tem que ser menor do que 90 graus, obviamente, a gente tem que saber disso, né? Porque quando a gente tem essa oportunidade de analisar o comportamento da fibra ótica, nós vamos ver que o ângulo limite vai ser menor do que 90 graus e que lá vai haver a reflexão total da fibra, não vai haver refração, você não vai deixar o raio passar lá para fora. O índice de refração do núcleo, ou seja, da parte interna, é maior do que o envolto da fibra ótica, da casca. Então, o que é que a gente ia lembrar aqui primeiramente? O ângulo limite menor do que 90 graus. O índice de refração do núcleo, ou seja, lá dentro, ele é o quê? Maior do que o da casca. Por que, Vanks? Lembra quando é que tem reflexão total? É do índice maior para o menor. Então, ele traz aqui um texto falando sobre isso. Ele diz: as fibras óticas são muito utilizadas para guiar feixes de luz por um determinado trajeto. A estrutura básica dessas fibras é constituída por cilindros concêntricos com índices de refração diferentes, para que ocorra o fenômeno da reflexão interna total. O centro da fibra ótica é denominado de núcleo, a região externa é denominada de casca. Para que ocorra o fenômeno da reflexão interna total numa fibra ótica, o ângulo crítico de incidência da luz em relação à direção normal é menor que 90. O índice de refração do núcleo deverá ser maior do que o da casca. Então, procure uma alternativa que diga que o ângulo é menor do que 90 e o índice maior do que o da casca. Menor do que 90 e maior do que o da casca está na letra D de dado. Fechamos por aqui, deixando para você uma atividade para você tentar fazer, a questão de número 5, tá? Você tenta fazer em casa, isso aqui é uma atividade para casa, a forma de tarefa, depois a gente vai corrigir essa questão em pontos futuros. E além dessa questão de número 5, eu deixo também as atividades das páginas 17, 18 e 19. Um grande abraço, fique com Deus, estamos juntos, vamos ficar bem.